Obrigada a todas as pessoas presentes aqui nesse auditório. E eu sou Ada, como fui apresentada, sou professora e estou aqui por causa disso. Fui convidada para representar aqui uma fala, um posicionamento da Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente o Instituto de Ciências Humanas Sociais, a que eu me vinculo. Sou vinculada ao Departamento de Letras, sou professora formadora de língua portuguesa e também estou atuando na vice-direção desse instituto. Hoje, eu vim falar, a convite do Gilmar, sobre o que é extensão universitária. Porque, no entendimento dele, que está coordenando, um dos coordenadores desse evento, nós poderíamos apresentar para vocês algumas possibilidades de diálogo. Eu gostaria, inicialmente, de saber quem aqui do auditório já vivenciou algum projeto de extensão universitária. Muito bom, bom saber. Então, gente, o Gilmar me pediu, inicialmente, que eu contasse um pouco sobre o que é extensão universitária. Então, eu vou me dedicar rapidamente a isso e depois eu vou mostrar quais são os projetos que nós temos lá dentro do ICHS, em Mariana. A extensão é um dos pilares da universidade. Então, dentro da universidade, nós nos dedicamos a ensinar, que é cumprir o currículo, a matriz curricular. Nós temos a pesquisa, que está na pós-graduação, na iniciação científica, nos trabalhos de conclusão de curso. E nós temos a extensão, que é esse diálogo que nós construímos com a sociedade, com a comunidade. Então, essa extensão é um processo que precisa ser interdisciplinar, que precisa ser educativo, cultural, científico, político, e que deve articular-se com a pesquisa e com o ensino. Nós entendemos que, na extensão... Deixa eu ver se isso aqui funciona. Ok. Na extensão, nós conversamos, nós dialogamos e nós trabalhamos com a comunidade, e não para a comunidade. Anteriormente a 2012, o conceito de extensão era: a universidade vai retribuir um pouco para a comunidade daquilo que ela sabe, daquilo que ela aprendeu. Após 2012, nós entendemos que nós aprendemos juntos. A universidade tem uns saberes, constrói uns saberes, a comunidade constrói outros saberes, e juntos nós podemos ter ações transformadoras. Então, é nesse sentido que foram estabelecidos os princípios que sustentam uma ação extensionista. Que princípios são esses? Interprofissionalidade e interdisciplinaridade. Tudo o que nós fazemos, tudo em nosso dia a dia, não se encerra numa caixinha disciplinar. Tudo perpassa muitos saberes interdisciplinares e interprofissionais. Os colegas que estavam falando aqui anteriormente são das finanças, né? Mas viram como que eles mobilizaram tantos saberes de todos os outros lugares, né? Outro princípio é o diálogo. Para nós, não tem sentido nós chegarmos a uma comunidade e oferecermos serviço. Nós precisamos conversar com a comunidade. Não adianta a gente chegar e apresentar um projeto achando, na nossa perspectiva, que seja uma coisa transformadora para aquelas pessoas, se para elas não é aquilo, né? Se não é aquilo que elas querem. Ensino, pesquisa e extensão é o outro princípio da indissociabilidade. O outro princípio é impacto na formação das pessoas, tanto das pessoas da universidade quanto das pessoas da comunidade. E o último princípio, impacto na transformação social. Como é que se organiza a extensão dentro da universidade? Qualquer extensão nós chamamos de ação extensionista. E nós temos, então, programas que são grandes ações
que condensam dentro de si projetos, eventos, cursos, ações mais pontuais, inclusive empresas juniores. Então, dentro da universidade, nós temos, dentro da UFOP, nós temos algumas dezenas de empresas juniores. No ICHS, nós temos a Rever, que é uma empresa de revisão e tradução, só para citar. Temos uma empresa também dentro da história, que trabalha com aspectos históricos, turísticos, enfim. Agora, como eu vim aqui falar sobre a nossa vivência dentro do ICHS com a extensão, eu trouxe para vocês alguns dos programas que nós temos lá, e o que eu já vi aqui, o pouco que eu já vi, eu entendo que existe alguma coisa, algum ponto de diálogo, porque diálogo é a palavra essencial da extensão. O que nós temos hoje no ICHS? Nós temos o Laboratório de Linguagens, Pesquisa e Extensão em Ensino e Aprendizagem, que nós chamamos de LALIM. E foi por meio do LALIM que o Gilmar chegou até nós. Então, dentro do LALIM, hoje, nós temos 11 ações extensionistas e mais 11 ações de pesquisa. Entre essas ações, eu destaquei algumas. Aqui, esta primeira ação se relaciona a uma iniciativa de uma professora que leva os alunos para trabalhar textos, leitura e escrita com pessoas com privação de liberdade, principalmente mulheres. Esse segundo aqui, do chão da escola para a universidade, são diálogos entre professores da educação pública e nossos alunos para trabalhar escrita e leitura de textos literários. Escrevendo como professores é um outro projeto em que nossos professores e professores da educação pública se reúnem para escrever projetos com eles, quer dizer, conjunto. Expressões narrativas inconfidentes. É um projeto aqui do meu colega, que está aqui presente, o Lindoberg, em que ele traz ações de imagem, de vídeo, sobre questões mesmo da região dos Inconfidentes, especialmente Mariana e Ouro Preto. Nós temos um projeto de Libras, que é um curso que abarca assim, todas as vezes que as professoras abrem o curso de Libras, elas não dão conta de tanta demanda que há. Nós temos os gêneros do discurso profissional e o métier docente, que eu desenvolvo junto com uma colega, em que a gente desvenda o trabalho que é produzido por um professor. Tem algum professor aqui na casa? Tem algum professor aqui? Ok? Vocês sabem do que eu estou falando. A maioria das coisas que nós fazemos são invisíveis, né? A maioria é invisível. Ninguém sabe que a gente conduz reunião, ninguém sabe que a gente faz inúmeros registros, ninguém sabe que nós ficamos planejando, avaliando. A gente só é conhecido como a pessoa que dá aula, né? E aí esse trabalho nosso é junto com os professores para nós jogarmos luz a esse trabalho que é tão opaco. E nós temos um trabalho que é pré-extensão, projeto arterial, que é com arte, saberes e linguagens para a formação cidadã, que é um trabalho muito rico, que nasceu de pessoas da comunidade, nós abraçamos, que é para a formação crítica de cidadania. Isso aqui somente dentro do LALIM. Dentro desse programa de linguística aplicada, nós temos várias ações, vários projetos que levam a comunidade para a universidade e leva a universidade para a comunidade no exercício da língua inglesa. E nós temos aqui o programa UFOP com a escola, que é o programa mais antigo da UFOP, com o objetivo de aproximar os nossos alunos de pedagogia e os nossos professores dos professores e gestores da educação pública de Mariana, Ouro Preto. E aí nós temos eu vou falar desse primeiro projeto aqui, que é a mesa permanente, que ele tem o objetivo de articular reuniões mensais entre os professores, gestores da universidade e todos os gestores das instituições públicas, com o objetivo de levantar demandas e modos de agir da universidade.
Então, nós temos várias oficinas, projetos que sempre suscitando o diálogo. Nós temos o CLIC, que é o programa de extensão mais novo do ICHS, e que já é um sucesso. Hoje nós já temos 11 turmas de língua inglesa e de português para estrangeiros. Então, são trabalhos tanto presenciais, são turmas presenciais e remotas, gratuitas, e que são cujo fomento está em bolsas para os professores. O objetivo é ensinar língua inglesa de maneira democrática a todo mundo que interessar e também formar nossos alunos, que serão futuros professores de língua inglesa. E aqui nós temos outras iniciativas, que é o Centro de Cultura Persas e Árabes, que também foi criado esse ano, e a língua e cultura chinesa no processo de internacionalização da UFOP, que está também trabalhando com o ensino de chinês para várias pessoas do Estado e do país, a partir dessa articulação. Outras ações, projetos isolados, a gente trabalha com cursinho pré-ENEM, a gente trabalha com outras questões de conscientizar os alunos de ensino médio de que eles têm direito à educação pública e de qualidade. Fazemos preparação para trabalhos para exames de proficiência. Enfim, são muitos outros trabalhos. Nós temos programas de jornalismo, que é no ICSA, uma outra instituição, e temos um caderno, depois, se vocês quiserem acessar, chama-se Caderno SEMAR, que é do Centro de Extensão de Mariana, em que esse caderno condensa todas as ações extensionistas de Mariana, que ultrapassam 60 ações, tá, gente? Então, é muito trabalho que nós realizamos, e é um trabalho assim que muitas vezes a gente nem fica sabendo que existe, né? A sociedade não somente aquele. O Gilmar me pediu também que eu trouxesse um exemplo de um projeto extensionista. Então, desse projeto, eu resolvi trazer aquele com que eu trabalho, porque eu acho que poderia falar com maior propriedade. Então, nós conversamos com um grupo de professores da Rede Municipal de Mariana e conversamos com a Secretaria de Educação. Ambos nos disseram, levantaram para a gente uma série de saberes que eles estão precisando. Gente, assim, com todo o respeito, com toda a honestidade, né, eu fico muito feliz de estar podendo falar aqui para vocês, mas é importante que a gente tome a consciência de que esse nosso objetivo aqui de diversificação econômica, de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento regional, não acontece se não colocar a educação em primeiro plano. Não acontece. A sociedade só consegue desenvolver se a educação for o pilar. Senão, vira pó. A gente fica fazendo de conta que está trabalhando com sustentabilidade, mas é uma sustentabilidade muito discursiva. Os sujeitos têm de estar no centro das coisas, das ações. E quando os sujeitos se encontram nos centros, e os sujeitos são educados, respeitando a individualidade, respeitando aquilo que está no cerne, né, daquela região, aí sim o desenvolvimento acontece. Então, pensando nisso, esses professores nos disseram, e nós vimos, existem, após a pandemia, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas um número enorme de alunos de 6º ao 9º ano sem alfabetização concluída nas escolas de Minas Gerais. É fato, é real, é triste. Mas hoje nós temos um índice altíssimo, não saberei dizer a vocês o quantitativo, mas em cada turma que a gente entra, no mínimo 5 alunos não estão alfabetizados, do 6º ao 9º ano. Então, a gente que fala em desenvolvimento, a gente que fala em diversificação, em pensar em futuro, como é que nós vamos negligenciar essa cena? Nós não podemos.
Né? Então, diante disso, nós, assim, com toda humildade, propusemos, diante da questão colocada pelo professor, pelos professores, nós propusemos esse trabalho, que nós vamos trabalhar o cotidiano da sala de aula, pensar nesses diálogos entre professores, o que é significativo para eles. Depois, nós vamos pensar no próprio trabalho do professor, no ensino e aprendizagem de língua, como uma prática social, e em algumas metodologias de ensino, pensando nesse público que é um público que necessita de tanto dinheiro do qual vocês estão falando. Né? Eu acho que a gente tem de pensar nessas pessoas, nessas salas de aula e nesses projetos que estão abraçando essas causas. Então, eu vim aqui para isso hoje, falo para vocês que a nossa situação das universidades públicas brasileiras é uma situação precária. Né? Nós nos encontramos hoje numa situação difícil de agir, o orçamento super restrito, algumas instituições, algumas poucas instituições foram beneficiadas, né, nos últimos anos, não foi o nosso caso. Então, nós estamos hoje com um orçamento muito cortado, tentando fazer as mesmas coisas ou mais do que fazíamos antes, porque a situação nos exige isso. Então, nós temos hoje uma obrigatoriedade de cumprir 10% das nossas cargas horárias de todos os cursos em projetos extensionistas. Isso é uma oportunidade para quem quer trabalhar com extensão. Só que nós tivemos essa situação e não temos recursos para isso. Né? Nós vamos fazer uma extensão sem recurso, e aí vocês já viram como que é fazer isso. Nós temos uma aptidão. Nós gostamos de repetir isso. O ICHS tem uma aptidão para a formação de professores. Esse é o nosso campo de trabalho. E temos hoje uma dificuldade enorme com a entrada, porque a quantidade de pessoas que saiu da universidade nos últimos anos é muito grande. Para a gente ter uma noção, de 9 milhões de inscrições do Enem, nós baixamos para 3 milhões no ano passado. Né? Então, as universidades públicas hoje estão com vagas ociosas. É uma coisa inimaginável há pouco tempo. Né? Como é que a gente tem universidade pública, gratuita, com qualidade, com vaga ociosa? Como é que a sociedade aceita isso? Nós temos, então, por quê? Porque as pessoas, os alunos, eles precisam trabalhar, eles precisam fazer bico. Então, se eles não têm bolsa, eles vão fazer bico, eles vão trabalhar no bar, com todo respeito ao trabalho. Só que isso não fortalece o processo formativo deles. E aí, nós precisamos de ter apoio mesmo à formação continuada desses professores. E nós temos um sonho, que é o de estruturar, no ICHS, uma escola de formação continuada. Então, o que eu vim falar aqui hoje para vocês, a pedido de Gilmar, foi isso. Espero que tenha deixado o recado, né, assim, tenha feito a minha tarefa. E eu agradeço muitíssimo a atenção de cada uma de vocês.